estamos começando mais um programa Fé e Razão, programa da Igreja Presbiteriana de Brotas. Hoje eu tenho certeza que a mensagem vai edificar muito a sua vida, então não deixe de conferir o programa até o final. Além disso, participa, manda o teu Twitter, manda recado no Facebook do programa, será um privilégio para a gente ter a sua participação. Se você não está contente em participar só dessa forma, manda um e-mail para o nosso pastor, manda a tua pergunta para o quadro O Pastor Responde. O e-mail do pastor é samuelvitalino@ipb.org.br. Será um prazer para a gente receber a tua participação. Além disso, a gente quer te ver na igreja. Então você pode conhecer a nossa igreja através do endereço que está aí na tua tela. Temos cultos todas as terças-feiras, o culto de oração. O culto começa às 8 horas, então não deixe de participar. No domingo temos culto pela manhã e à tarde. Amanhã nossa escola dominical começa às 9 da manhã e à tarde a partir das 6 horas. Vamos te encontrar lá com certeza. Vamos ao programa de hoje. Confira. Olá, muito bom estar com você novamente no programa Fé e Razão. E hoje, dando continuidade à nossa série de pregações no livro de Gênesis, eu gostaria de focar os olhos no capítulo 11. Esse capítulo 11 ele é urgente e ele é muito atual, mesmo tendo sido escrito tanto tempo atrás. E por que ele é tão atual? Porque ele trata de um problema relacionado às línguas. E hoje há muita confusão do que é certo, do que é errado em relação a essa questão de línguas. E eu creio que o capítulo 11 de Gênesis é um local muito importante para a gente buscar as respostas do Senhor. Veja o que diz a palavra de Deus nos 9 primeiros versículos aqui. Diz assim: ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície no Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. E os tijolos serviram-lhe de pedra e o betume de argamassa. E disseram, versículo 4, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Eu vou repetir o que os homens disseram. Ele disse, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Todos têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entenda a linguagem de outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Chamou-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor dispersou por toda a superfície dela. Pois bem, por que isso é tão importante, tão atual e tão relevante para os nossos dias? Me permitam contar a história para vocês daquilo que a gente acabou de ler. Vocês viram que Deus havia estado muito triste com o homem por conta do pecado do homem que havia se alastrado. O coração do homem era extremamente pecaminoso e mau. E por isso Deus então manda um dilúvio. A gente viu isso no programa anterior. Esse dilúvio, essa ira de Deus relacionada à terra fez com que os homens fossem dizimados e apenas uma família ficasse. Essa família então tem filhos, tem netos, tem bisnetos e a terra começa a ser povoada novamente e o coração do homem continua cheio de pecado. 2 vezes, tanto na criação quanto na recriação, Deus havia dado a seguinte ordem para o homem: cresçam, se multipliquem e encham a terra. A ideia de Deus era que a sua glória manifesta no ser criado à sua imagem e semelhança, que era o homem, se espalhasse por toda a sua criação, por todo o território da terra.
E com isso, Deus estaria cumprindo o seu plano. O homem, por conta do seu coração, teve um plano diferente. O homem disse aqui o que está no versículo 4. Vamos edificar para nós uma cidade, vamos construir uma torre alta e vamos tornar célebre o nosso nome e não sejamos espalhados por toda a terra. Veja a rebelião do homem aqui. Deus disse, se espalhem pela terra. O homem disse, não seremos espalhados por toda a terra. Então, essa rebelião do homem faz com que o Senhor desça, e perceba que isso demonstra também o seu orgulho. O homem, em vez de glorificar a Deus, o Criador, o homem queria tornar célebre o seu próprio nome. O nome de si mesmo, o nome de quem estava construindo uma cidade em seu próprio benefício. E então o Senhor desce na pessoa de Jesus, a Trindade Santíssima tem uma conferência nos céus, e essa Trindade então vem para fazer algo específico com o homem. O que é que ele vai fazer? O versículo 6 nos diz qual é o problema, qual é o diagnóstico. Ele diz, todos têm a mesma linguagem, a repetição do versículo 1, e no versículo 7 ele diz, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entenda um a linguagem do outro. E assim o Senhor dispersou dali, da superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. E o último versículo, versículo 9, chamou-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Agora me permitam explicar isso de uma forma ainda mais clara, para você entender. Deus trouxe uma maldição para o homem, uma maldição terrível. Todo mundo falava do mesmo jeito, falava a mesma língua. Todas as pessoas tinham o mesmo entendimento um do outro. E isso estava fazendo com que a vontade de Deus não fosse cumprida. A vontade de Deus de espalhar o homem por toda a terra. Então, a rebelião do homem vai ser trabalhada por Deus com essa maldição. Deus vai cumprir a sua vontade, ainda que você não queira. Isso é extremamente importante, você conhecer o poder de Deus. Deus é tão poderoso, mas tão poderoso, que a sua vontade é independente. Ele não precisa de mim ou não precisa de você para que a sua vontade seja estabelecida. Aliás, ele nos usa, ele nos confunde. Ele faz com que nós não nos entendamos para que a sua vontade seja feita. Ele vem, coloca línguas diferentes em diferentes grupos de pessoas, as pessoas passam a não mais se entender e a vontade de Deus acontece porque as pessoas se espalham por toda a superfície da terra. Agora veja que coisa interessante. O que é que Deus faz para confundir as pessoas? Línguas. Quando a gente vai para 1 Coríntios capítulo 14, nós vemos ali que línguas foi colocado como um sinal de maldição. Que línguas foi considerado um sinal para os descrentes e não para os crentes. Isso nos remete para aquilo que aconteceu em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes. Aliás, um texto muito utilizado pelos pentecostais para que as línguas sejam assim estabelecidas ainda no dia de hoje. Nesse programa eu não vou entrar sobre a questão da cessação, se cessou ou se não cessou. Eu creio que cessou por argumentos bíblicos e teológicos. Mas a questão é anterior a isso. Cessando ou não, essas línguas são línguas inteligíveis, são linguagens, são idiomas humanos ou são palavras incompreensíveis, são ao balbuciar de algumas línguas que podem ser chamadas de línguas de anjos. Pois bem, a expressão línguas de anjos, ela só aparece uma vez na Bíblia, que é em 1 Coríntios capítulo 13, quando o texto diz assim, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens e não tivesse amor, isso de nada me serviria. Pois bem, essa língua de anjos, o apóstolo Paulo está falando hipoteticamente, ainda que houvesse essa língua. Até porque, no mesmo contexto, ele diz, ainda que eu conhecesse todos os mistérios, ainda que eu soubesse todas as coisas ocultas de Deus, é impossível, meu querido, que você conheça todos os mistérios. É impossível que você conheça um Deus que é insondável. É impossível que você fale línguas que não existem. Portanto, quando você vai lá para Atos capítulo 2, é o texto que responde a Babel no Novo Testamento, você vai perceber que havia ali muitas línguas
muitas pessoas de várias línguas diferentes em Jerusalém. Veja rapidamente o texto em que é utilizado para o dom de línguas ainda hoje. O texto diz assim, Atos, capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um impetuoso vento, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas, como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Primeira coisa que acontece aqui, vem um som impetuoso, algo que vem do céu, extraordinário. Você não vê esse tipo de evento acontecendo hoje, a não ser quando o som é produzido pelo engenho humano, por um teclado, por um trompete ou por alguma coisa. Esse som veio do céu, miraculosamente. Em segundo lugar, aparecem ali em línguas como de fogo. Haviam 12 discípulos, 12 apóstolos, e sobre cada um deles, um evento extraordinário do céu fez com que alguma coisa que parecesse uma língua de fogo descesse e estivesse atrás de cada um deles. Algo extraordinário, algo que vem do céu e que você não vê acontecendo nos dias de hoje. E o que acontece ali é que o Espírito faz com que eles comecem a falar em outras línguas, no plural. Que línguas são essas? Veja a continuação do texto, versículo 5. Ora, é a explicação. Estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do sol. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão e se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que estão aí falando? Como, pois, veja o versículo 8, como, pois, os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, das imediações de Cirene e romanos que ali residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar na nossa própria língua materna as grandezas de Deus. Veja que o que acontece aqui é um milagre, exatamente o contrário do que acontece em Babel. A Torre de Babel, na Torre de Babel, Deus confunde as pessoas para que as pessoas não se entendam. Aqui em Pentecostes, Deus faz com que essa maldição de línguas seja quebrada. De que forma? Da forma de que os discípulos, aqueles que conheciam as grandezas de Deus, agora falam essas línguas diferentes que estavam ali em Jerusalém, para que todos possam não entender, mas que eles possam se entender. E entendendo, eles ouçam as grandezas de Deus. Portanto, as línguas devem ser utilizadas por nós hoje para traduções, para a compreensão de doutrinas que nós utilizemos a nossa própria língua, que não é o judeu, que não é o aramaico, que não é o grego, que são as línguas do Novo Testamento, para que as grandezas de Deus sejam faladas na nossa própria língua. Nós devemos falar com inteligência, com inteligibilidade, para que aquilo que aconteceu em Babel como maldição seja transportado por mim e para vocês como uma bênção de Deus. Deus nos deu uma grande bênção em Pentecostes. Deus fez com que nós pudéssemos entender a sua palavra. E veja que coisa extraordinária. Isso, voltando lá para o texto de Gênesis capítulo 11, nos faz compreender que essa confusão de linguagem trouxe a vontade de Deus. A vontade de Deus era que o homem se espalhasse. E a vontade de Deus para a sua vida é que você conheça a razão pela qual, as línguas aconteceram. As línguas aconteceram para que o homem não entendesse que o seu nome era o nome mais importante. E qual seria então o nome mais importante? O nome mais importante é aquele que o apóstolo Paulo nos diz em Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11. Que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, e sendo reconhecido em figura humana,
a si mesmo se humilhou e foi obediente até a morte e morte de cruz. Pelo quê? Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus, não o seu, não o meu, não de nenhuma igreja, não de nenhuma denominação, não de nenhum apóstolo, não de nenhum outro homem, mas para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Os povos foram espalhados e logo nos versículos 10 em diante, nós temos uma outra genealogia que nos é contada aí. Essa genealogia vai continuar a nos contar a história da redenção. E essa história da redenção, veja o que diz o versículo 27. São essas as gerações de Tera. Tera gerou a Abraão, a Naor e a Arã. E Arã gerou a Ló. Morreu Arã na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Tera seu pai ainda vivo. Abraão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abraão chamava Sarai, a de Naor Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca em Iscar. Versículo 30 nos diz, Sarai era estéril, não tinha filhos. Essa genealogia nos conta a história de 3 personagens. Abraão, Sarai, Abraão depois vai ser chamado de Abraão, Sarai depois vai ser chamada de Sara, a gente vai entender nos próximos programas, e Ló, um sobrinho de Abraão, que também, quando Abraão foi chamado, o acompanhou. Mas essa história, essa genealogia, é apenas para a gente entender o contexto que nos levará aos próximos capítulos de Gênesis, onde a história da redenção continua. Mas a história da redenção tem um centro, tem um nome. E é exatamente esse nome que a confusão de línguas fez com que os homens deixassem de entender. É a confusão de línguas, é a confusão de gêneros, é a confusão de papéis, são as confusões que Satanás implementa que fazem com que você deixe de compreender a única coisa que você precisa entender para que você consiga ganhar a salvação. Não há nada que você possa fazer em termos de justiça, porque os seus atos de justiça são trapos de imundície diante dos olhos de Deus. Não há nada de bom que você possa fazer, porque não há um justo, não há um sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Não há nada de positivo que você possa fazer para ter méritos ou para ganhar a sua salvação. Não há indulgências que você possa pagar. Nada pode resolver o seu problema, a não ser a fé em Jesus Cristo. A não ser a compreensão inteligível. Você não precisa de línguas para isso, você pode entender na sua própria língua, no nosso caso em português, que Jesus Cristo veio para fazer o que a maldição não conseguiu fazer. A maldição que nos confundiu, a maldição que trouxe confusão para o ser humano, foi de uma vez por todas quebradas, quando o Espírito Santo foi enviado para que os seus discípulos pudessem, em todas as línguas debaixo do sol, proclamar as verdades acerca de Jesus. Assim devem ser usadas as línguas, para que você, querido ouvinte aí na sua casa, possa se entregar a Jesus e possa saber que, como pecador, Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Entregue-se a Cristo. Faça isso agora. Entregue-se a Ele e compreenda na sua própria língua as grandezas de Deus, que Ele transporta das trevas para o reino do Filho do seu amor. Que Deus receba toda a honra, toda a glória e toda a exaltação na pessoa de Jesus. Amém. Pastor Samuel, eu queria que você me desse uma explicação aqui sobre a parábola dos lavradores maus. Se na realidade aqui eles estão falando de um certo lavrador ou da vinda de seu Jesus. Nos chegaram várias perguntas exatamente sobre esse tema que falamos hoje, sobre a questão das línguas, dos dons. Eu não vou ler todas as perguntas aqui, mas pelo menos 4 perguntas foram nesse sentido, da gente explicar por que a Igreja Presbiteriana não acredita nos dons espirituais, ou no dom de línguas, ou nesse tipo de
de revelações, novas revelações do Espírito, exorcismos ou coisas desse tipo. Bom, me permitam então entrar nesse assunto com muita tranquilidade, porque a nossa base única é de fato a palavra de Deus. Eu queria que você, rapidamente, se tiver Bíblia em casa, olhasse o capítulo 14 de 1 Coríntios. Nesse capítulo, o apóstolo Paulo está lidando com os coríntios que tinham o problema das línguas ali. O dom de línguas, estabelecido naquele tempo, era exatamente para aquele fim que nós já explicamos na pregação. Corinto era uma cidade cosmopolita, as grandezas de Deus ainda não tinham sido espalhadas por todo o mundo, então muitas pessoas de 2 portos que tinham em Corinto vinham para conhecer essa igreja, essa nova doutrina, essa nova religião. E quando eles chegavam ali, ouviam na língua dos coríntios, ouviam na língua materna do local e não entendiam, porque eles falavam línguas diferentes. Então o milagre acontecia que pessoas começavam a entender e falar a língua dos visitantes ali. Nesse mesmo momento, um outro membro da igreja traduzia para a igreja para que todos pudessem entender o que estava acontecendo. Nesse contexto, o apóstolo Paulo diz o seguinte, no versículo 6. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei, se não vos falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? E é assim que instrumentos inanimados, como flauta ou cítara, quando emitem sons, se não derem o som distinto, como se reconhecerá se se toca a flauta ou a cítara? Pois, assim, se a trombeta der o som incerto, quem se preparará para a batalha? Isso aqui era uma referência aos arautos do Antigo Testamento que tocavam de uma forma específica quando os inimigos estavam vindo. Versículo 9. Assim vós, se com a língua não disserdes palavras compreensíveis, como se entenderá o que dizes? Porque estareis como se falasseis ao ar. Há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar o significado da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurais produzir para a edificação da igreja. Ou seja, as línguas não edificam a igreja. Esse é o ponto aqui. Não edificam por quê? Porque as pessoas falam e as outras não entendem. A edificação é exatamente quando há entendimento, quando há compreensão. Quando eu falo e você entende. Quando eu digo alguma coisa e você pode compreender, você pode responder para mim e eu entender o que você diz. Dessa forma, pode haver edificação. Pelo que, versículo 13, o que fala em outras línguas deve orar para que possa interpretar. Ou seja, se alguém fala japonês, a gente precisa de ter algum intérprete de japonês para que o japonês seja entendido e compreendido por nós. O versículo 19 é muito interessante porque ele diz assim: contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir a outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Paulo é exagerado aqui, mas não é nenhum exagero. O que Paulo está dizendo é que com 5 palavras eu posso dizer para você: você é pecador, aceite Jesus. Em 5 palavras eu posso pregar o evangelho para você. Mas se eu começar a falar coisas malucas, incompreensíveis, irracionais, qual é o bem que isso vai fazer para a igreja ou para quem está visitando a igreja? Absolutamente nenhum. Esse é o ponto do apóstolo Paulo aqui. Agora é interessante que a gente já viu que em Atos capítulo 2 o que aconteceu é exatamente o oposto, totalmente diferente daquilo que acontece nos dias de hoje, mas eu queria mostrar para você um sermão de Jesus. Em Mateus capítulo 5, Jesus começa um sermão conhecido como Sermão do Monte, um dos textos mais conhecidos da Bíblia, muito bonito o texto, em que ele começa com as bem-aventuranças, texto difícil de ser vivido. Depois ele fala sobre a lei e mostra como nós somos idólatras, como nós somos assassinos, porque falamos mal uns dos outros, como nós somos adúlteros, porque olhamos aquilo que não deveríamos olhar. E ele vai afunilando a lei para mostrar como nós somos absolutamente quebradores dessa lei.
E, portanto, precisamos viver uma vida íntegra, precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Quando fizermos isso no capítulo 6, ele diz que nós não devemos fazer no sentido de mostrar aos outros. Ele vai mostrando como é difícil a vida cristã. Depois de dizer como é difícil a vida cristã, no capítulo 7, ele diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e muitos entram por ela. E no versículo 14 diz assim: porque apertada é a porta e estreito o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que entram com ela. Depois de dizer isso, ele diz: tenham cuidado dos falsos mestres. Tenham cuidado dos falsos apóstolos. Por quê? Eles se apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Mateus capítulo 7, versículo 15. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. E aí ele começa a dizer que toda árvore é conhecida pelo fruto. O fruto verdadeiro aqui não é quantas pessoas você tem na sua igreja. O fruto verdadeiro aqui é se você obedece ou não a palavra de Deus. Por isso, no final do sermão, Jesus diz: aquele que ouve essas minhas palavras e pratica é semelhante àquele homem que edifica a sua casa na rocha. Agora, por que eu vim para o Sermão do Monte? Para mostrar a você uma coisa. Veja o versículo 21. O versículo 21 diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor. E, queridos, 3 coisas são ditas e são lembradas por Jesus aqui. E qualquer semelhança com o que acontece hoje não é mera coincidência. Veja quais são as 3 coisas que Jesus lembra aqui. Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? E porventura não temos nós em Teu nome expelido muitos demônios? E em Teu nome não fazemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: apartai-vos de mim, vós dos que praticais iniquidade. Então tem muita gente que baseia o seu cristianismo, que baseia a sua fé hoje em expulsão de demônios, em milagres e em profecias fora da Escritura. E Jesus está dizendo que essas 3 coisas, naquele dia, não farão diferença nenhuma. A diferença é se você tem a Bíblia como a verdade da palavra de Deus. Por isso ele termina o sermão dizendo: todo aquele que ouve as minhas palavras e pratica, esse é quem vai edificar a sua casa na rocha. Portanto, ao invés de edificar a casa na areia, daquilo que é incompreensível, ao invés de edificar a sua casa na areia movediça das línguas, na areia movediça das novas revelações do Espírito e de outras coisas que são extraordinárias e que enchem a vista, edifique a sua casa na rocha da palavra de Deus, da Bíblia, a nossa única regra de fé e prática. Com ela, nós não somos levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina. Com ela, nós estabelecemos a verdade de Cristo como sendo a nossa verdade. E por isso, ela é suficiente, autoritativa, perfeita, e ela é tudo o que nós precisamos em matéria de fé e de prática. Ame a palavra de Deus e venha para Cristo. Bem, queridos, chegamos ao final de mais um programa Fé e Razão. Espero que você tenha sido edificado, assim como todos nós somos a cada programa. Então, se você ainda não participou do programa, participe, mande o seu e-mail, mande a sua mensagem através das nossas redes sociais e não deixe de visitar nossa igreja. Estamos ansiosos para receber você. Até o próximo programa. Tchau!